Olá! Você já ouviu falar sobre o manejo integrado de pragas? Sabia que isso pode salvar a sua plantação e ajudar você a produzir mais utilizando técnicas certas? Não? Quer saber mais? Então está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse tema, eu trouxe o Dr. Miguel, que é especialista em entomologia, pesquisador científico do Instituto Biológico. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Gustavo, pela participação, uma honra, em nome da minha instituição, estar aqui para dar mais uma informação técnica para o nosso agricultor, para os nossos colegas técnicos do campo aí. O prazer é todo nosso, doutor. E, doutor, como a gente pode explicar para quem está em casa nos assistindo agora, primeiramente, o que é o manejo de pragas? Bom, quando se diz manejo integrado de pragas, muitas vezes falam, a integração de métodos de controle, ou seja, ou conjugação de métodos, ou às vezes a aplicação de um método somente para controlar a praga. Bom, mas não seria bem isso aí, está dentro, mas na verdade tem um aspecto mais amplo nesse sentido, O manejo integrado de pragas, ele visa, na verdade, a gente usar as técnicas com critério de forma a minimizar o uso de agroquímicos. Essa é a ideia, Diminuir, ou seja, ele vai ser a última peça, do tabuleiro aí, se for necessário da gente fazer uso, A gente quer diminuir o máximo a utilização de agroquímico ou agrotóxico, como acharem melhor dizer, nesse sentido, para se controlar as pragas, manejar ao longo do cultivo, O manejo integrado de pragas, ele leva em consideração a questão do conhecimento das pragas, da cultura, e do ambiente, essa relação. Isso é importante. E o doutor poderia falar um pouco mais sobre algumas técnicas que antecedem a utilização do defensivo agrícola? Por incrível que pareça, essa pergunta que você está fazendo para mim, antes do advento da utilização dos agroquímicos, de fato, se fazia muito, aplicava algumas substâncias químicas, assim, da época, antes do advento dos inseticidas, fungicidas, o que seja, dos agroquímicos para valer. E até o próprio controle biológico. Um exemplo mesmo é a nossa instituição, o Instituto Biológico, quando começou a instituição desde a década de 20, nesses 80 anos, começou, e de fato, utilizando o controle biológico. Nós procuramos, porque o Instituto Biológico nasceu de um problema de uma praga que atacava o café, que no caso, que ataca até hoje, que é a broca do café. Foi por causa disso que se criou uma comissão para controlar essa. E a partir daí, o Instituto Biológico foi criado. E nisso foi-se buscar, no centro de origem da praga, da broca, os inimigos naturais dela, os parasitoides, as vespinhas, para controle biológico. E o manejo integrado de pragas hoje, ele tem dentro dos seus, as principais aplicações, é a utilização do controle biológico. Fazer com que ele sobressaia aí, nessa questão do manejo das pragas, no intuito, de fato, de chegar a usar o mínimo possível de agroquímico, fazer o uso de um inseticida para controlar a praga. Seria a última cartada que você teria, se caso as opções, as demais opções de controle, métodos de controle, não fossem efetivas. Então não existe somente a utilização de defensivos químicos ou bioinsumos para manejar as pragas, doutor? Existem várias técnicas que o produtor que está nos acompanhando ele pode adotar para minimizar um pouco a presença desses insetos, talvez, conseguir melhorar o manejo dessa praga sem estar usando indiscriminadamente aí qualquer coisa, certo? Sim, sim. Bom, vamos falar assim, o manejo integrado de praga é necessário que o produtor, ao aplicar, ele tem que ter um conhecimento técnico.
Eu sempre falo, ele tem que ser um profissional, conhecedor do cultivo que ele está trabalhando e, além de tudo, dos problemas que podem vir a ocorrer. E no nosso caso aqui, as pragas, né? Ele tem que ter conhecimento dessas pragas, saber quem elas são e quando que elas ocorrem ao longo do seu cultivo, né? No caso aqui é uma cultura perene, as fruteiras, né? A fruticultura. Então, em cada fase do ciclo da cultura, né, ocorre determinadas pragas que estão relacionadas com aquele período fenológico, né, de desenvolvimento da planta. Então, o agricultor tem que ter esse conhecimento. Isso é muito importante. E, antes de tudo, né, ao ter esse conhecimento, ele tem que saber monitorar, né? Ele tem que monitorar, observar, e aí para depois tomar a decisão, né, em função do tamanho dessa população, se há necessidade de controlar ou não. Ou seja, o manejo integrado de praga sempre vai permitir que você conviva com a praga, ela desde que no mínimo na menor população possível que não esteja ocasionando um dano econômico. O doutor usou uma palavra muito importante, conhecer. E que tal você conhecer a família felina? Oi, Gustavo! Chegou aquela hora que a gente adora falar das nossas feras premiadas, da família felina, a linha de fertilizantes da Bioagros. Ela tem nomes fáceis, nomes de felinos. Tem o leão, lince, guepardo, onça e tigre. E olha só, cada um deles tem uma formulação específica para ajudar você aí na sua produção. E a gente está falando do começo até o fim do ciclo, em todas as etapas, tá? É muito legal. Eu quero que você preste muita atenção, que eu vou te explicar a composição de cada um deles e como é que eles vão te ajudar aí na sua fazenda, na sua propriedade rural, tá? E já, não sai daí não, que já tem um desconto especial para você comprar hoje mesmo durante o programa. Olha aí, o primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Agora a gente vai fazer o sorteio do cupom de desconto de hoje. Olha só, na bancada, cada um tem um número. O leão, o número 1, o lince é o 2, o guepardo é o 3, a onça é 4 e o tigre é 5. Vai lá, a Duda é a que roda a bingueira. Atenção para o número sorteado. Número 4. Saiu a onça. Então atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. Você vai entrar na nossa plataforma aqui embaixo agora, vai ler o QR Code que está aqui do lado e na hora que aparecer para você, quando você for fechar a sua compra, cupom de desconto, você não vai digitar onça, tá? Porque o computador não aceita. Você tem que botar ONCA. ONCA, ONCA. Em vez do cedilha, você põe o C normal, tá? Aí você vai comprar agora com esses 20% de desconto. Então não esquece, tá? O cupom de desconto, a gente sorteou a onça, mas é ONCA20. Qualquer quantidade, a gente vai entregar no Brasil inteiro. Eu tenho certeza que você vai amar, tá? Daqui a pouco eu volto falando mais das feras premiadas, falando mais da linha de fertilizantes da família felina da Bioagros. É com você, Gustavo. E voltamos aqui com o Dr. Miguel. Doutor, já que o senhor comentou no primeiro momento sobre armadilhas, é uma técnica também utilizada no manejo integrado de pragas. Não, sem dúvida. Logicamente que, como eu falei, a base do manejo integrado de pragas é fazer o monitoramento da praga, né? Acompanhar a evolução da praga ao longo do seu cultivo, né? Das principais pragas. É importante enfatizar também que a gente considera as principais pragas,
Porque você tem pragas secundárias, outros insetos que ocorrem ali, pode ocasionar uma injúria ou outra, mas que não é significativa. No entanto, você tem aquelas principais que podem, de fato, ocasionar prejuízo. Então, essas são o alvo principal que você teria que estabelecer o monitoramento. Em função disso, né, você fazer um monitoramento, dependendo do tipo de praga, algumas permite que você use armadilha, né? Já a armadilha é a base de atraente alimentar, é o exemplo de mosca das frutas. Tem outras pragas que hoje já tem feromônio, né, no mercado e que você pode fazer uso dele para poder atraí-lo, né, e aí monitorar, ou às vezes até mesmo controlar, dependendo, né, do tipo da praga. Não vou, tem uma infinidade de exemplos aqui, mas não vou entrar muito em detalhe, que o tempo é curto. E, no entanto, você tem que fazer esse monitoramento. E, logicamente, esse monitoramento é o quê? É observação e contagem, né? Você tem que ter uma ideia, né, observando se vai, ao longo do cultivo, essa praga vai aumentando e ela vai chegar a um nível, determinado nível, limite. Quando chega nesse limite, aí é a tomada de decisão, que, né, você tem que entrar com uma método de controle, algum método de controle que seja, se possível, o efetivo, né, para controlar essa praga, né, para não deixar que ela aumente, porque você sabe que se passar desse nível até um limite máximo, né, que você chegou, a contagem aqui já está, então ela pode ocasionar prejuízo. Então nós temos que entrar com a medida de controle. Aí, medida de controle, você tem alternativa de acordo com o tipo da praga. Muitas vezes, aquela praga vai exigir que se faça o controle químico mesmo, né? Mas, no entanto, você postergou, vamos dizer, entre aspas, né, postergou o máximo, né, para fazer esse controle, porque até então não tá causando problema, mas no momento que chegou num nível que é decisivo, você tem que tomar a decisão, você faz usa. E, lógico, com critério, vai usar um inseticida que seja catalogado oficialmente para controle daquela praga naquela cultura. Isso é importante, né? Você vai fazer o uso do receituário agronômico, a recomendação do técnico e tal, para controlar aquela praga. Mas isso é importante nesse sentido, né? De que o monitoramento é uma fase fundamental do manejo integrado de pragas para que você controle a praga com critério e faça uso com critério dos métodos de controles que existem, possibilitam o controle daquela praga. O monitoramento permite o produtor acompanhar o que está acontecendo, né, na sua lavoura, se a população de pragas está aumentando, está diminuindo. Alguns fatores podem atrapalhar, né, chuva, temperatura, umidade, mas traz aí ao produtor o conhecimento da sua lavoura, né? E aproveitando, produtor, você que está nos acompanhando aí, você faz o monitoramento da sua lavoura? Viu como que é importante fazer o monitoramento e entender o que está acontecendo? E que tal agora a gente conhecer uma fera da sustentabilidade que vai ajudar você no manejo da sua lavoura? Estou de volta, Gustavo, com as nossas feras premiadas com a linha felina, a linha de fertilizantes da Bioagros, tá? E hoje eu quero te falar um pouco mais, você sabe, tem leão, tem lince, tem guepardo, tem onça e tem tigre. Eu quero te falar um pouquinho mais da onça. Como é que ela vai te ajudar? Será que para a sua cultura ela vai ser importante aí? Presta muita atenção nos nutrientes que ela tem, que eu vou te explicar tudinho agora. O fertilizante líquido onça, ele tem um balanço ideal de macro e micronutrientes, projetado para auxiliar no desenvolvimento das culturas. Ele fornece nutrientes essenciais que participam de diversos processos metabólicos, como a fotossíntese, o sistema antioxidante e a síntese de proteínas. O onça, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Ele faz um balanço nutricional equilibrado, ou seja, os macro e micronutrientes favorecem o desenvolvimento vegetativo das plantas, garantindo um crescimento saudável. E também aumenta a qualidade e a produtividade, tá? Os elementos melhoram os órgãos reprodutivos, resultando em colheitas mais abundantes e de melhor qualidade para você. Transforme as suas lavouras com onça e experimente o poder de um fertilizante que faz toda a diferença. No bloco anterior nós fizemos o sorteio do cupom de desconto, né? Saiu o número 4, onça,
Só que você vai entrar na nossa plataforma aqui embaixo, vai ler o QR Code aqui do lado, com a câmera do seu celular, meu amigo produtor, e vai digitar ONCA, sem o cedilha, tá? Porque o computador não aceita. Então você bota ONCA 20 e você vai ter 20% de desconto para comprar agora qualquer quantidade de produtos da linha felina, dessa linha de fertilizantes da Bioagros, tá? Faz essa compra agora, porque tá bombando, os estoques estão acabando, tá? E eu quero você produzindo cada vez mais com as nossas feras premiadas. E se você preferir, Juliano, mas eu queria conversar com alguém por telefone, você pode ligar agora, pode mandar mensagem agora na nossa central de dúvidas, 19 97172 1673. 19 97172 1673. Eu volto com você, Gustavo. E voltamos aqui com o Dr. Miguel. E doutor, queria entender do senhor qual a sua expectativa na colaboração dos consumidores, dos centros de pesquisa, das fabricantes de produto em relação à sustentabilidade. O que o senhor espera desse cenário hoje? Olha, as minhas perspectivas eu considero boas nesse sentido. Porque, na verdade, quem dita, né, o uso fazer um ambiente sustentável, quem dita isso é a sociedade, né? A sociedade aí, basicamente, a maior parte dos consumidores, né? Cada vez mais está exigente em termos de produtos de qualidade. E, logicamente, isso puxa toda a cadeia atrás que vem, né? Que vai produzir, né, os alimentos e tal. Então, e isso também, consequentemente, faz com que também o governo abra o olho para que exija, né, crie leis para favorecer, né, cada vez mais, ou exigir, né, cada vez mais melhor qualidade, critérios na produção, né, nesse sentido. Então, eu acho que é interessante, eu vejo boas perspectivas, sim, que cada vez mais está se exigindo, né? E isso está vindo da sociedade. E é interessante para que a gente, então, estimule cada vez mais a gente buscar avançar nas pesquisas, né, para alcançar cada vez mais a sustentabilidade e melhorar o sistema de manejo, de cultivo, de controle, a preservar melhor o ambiente, né, do entorno das propriedades agrícolas, melhorar a qualidade do produto produzido, do alimento produzido, que vai, né, bater a porta do consumidor. No final das contas, é o consumidor que escolhe a qualidade dos produtos. Isso aí acaba movimentando todo o grupo aí de desenvolvimento. Com certeza. Né, doutor? E, doutor, para quem está nos acompanhando na questão de sustentabilidade, o senhor gostaria de falar para o produtor ou até para o consumidor final aí desse produto sobre sustentabilidade, sobre o uso de bioinsumos, se a gente está num caminho em prol da natureza? O senhor gostaria de deixar um recado, pessoal? Bom, é importante, né, como já falei anteriormente, o produtor seja cada vez, o consumidor, primeiramente, seja cada vez mais exigente com a qualidade dos seus produtos, que isso vai fazer com que incentive o produtor a produzir com melhor qualidade, com maior critério os alimentos que é produzido, que vem à sua mesa, né? Não tenha dúvida disso. E também vai exigir, logicamente, um aprimoramento, né, cada vez maior desses produtos, né, dos métodos de manejo, controle de pragas, né, que existe atualmente, que pode ser melhorados cada vez mais, no sentido de cada vez mais diminuir o impacto, né, sobre o ambiente de um modo geral, né, para todos. Então, é esse o recado que eu deixo. Maravilha, doutor. E você, consumidor, está tomando cuidado com o que você está comprando e vendo a qualidade dos frutos? Enquanto a você, produtor, está tendo cuidado na hora de produzir, utilizando técnicas que nós discutimos aqui hoje sobre manejo, sustentabilidade, para produzir de uma forma melhor, de uma forma mais lucrativa? O nosso tempo é curto, o nosso papo está muito bom, doutor, mas eu gostaria de agradecer o senhor mais uma vez pela presença aqui no nosso programa, poder compartilhar com quem está em casa aí mais um pouco de informação
de sustentabilidade, de como produzir aí um fruto de maior qualidade. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar participando aqui, né, e sempre poder contribuir, colaborar aí com a sociedade. E o objetivo do programa Ganhando o Futuro é assim: vamos entregar para vocês o conhecimento e as técnicas para vocês produzirem mais de forma sustentável. Agradeço a companhia de vocês, espero vocês aqui no Canal Rural e vamos juntos ganhar o futuro. Um grande abraço e até mais!